Rafael Saque, que é engenheiro civil, presidente da RGS Engenharia S.A. e membro de uma série de entidades. Vou destacar aqui as principais e depois a gente fala sobre isso. O Rafael é presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral no Rio Grande do Sul. E, em relação a entidades nacionais, ele é vice-presidente da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura e vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Vou te pedir desculpas, Rafael, para não passar o histórico inteiro, porque é extenso aqui. Parabéns por esse envolvimento, por essa dedicação, por fazer parte de tantas entidades, de ser tão representativo. Honra te receber neste momento. Tu estás aí envolvido num trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul e nós vamos falar um pouco sobre isso. Obrigado pela presença na H2O. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar falando com vocês aí, poder contar brevemente um pouco do pesadelo que é o Rio Grande do Sul hoje. O Brasil, em mais de 500 anos de descobrimento, nunca viu que se tenha registro uma tragédia tão gigantesca quanto essa do Rio Grande do Sul. São mais de 420 municípios em estado de calamidade dos 497 municípios. Isso é mais de 80% do estado em estado de calamidade. O estado vai ter que ser reconstruído a pleno. Não existe um município não atingido. E dentre os municípios atingidos, que são os 497, nós temos mais de 420 em estado de calamidade. O volume de chuvas não para. Posso mostrar para vocês, eu estou parado dentro do carro, acabei de sair de uma reunião com o Departamento Municipal de Água e Esgotos aqui de Porto Alegre, uma batalha imensa para recompor o sistema de proteção e de defesa da cidade, que é composto por 23 casas de bombas, diques de proteção, comportas e afins. Um trabalho hercúleo que a gente fez para levantar as necessidades que importam em mais de 2,5 bilhões em investimentos necessários agora para recompor e estruturar o sistema de defesa e de proteção contra cheias dos municípios da Grande Porto Alegre, que são atingidos por 4 rios, 4 bacias hidrográficas pesadíssimas. Metade da água do estado vem morrer no estuário de Porto Alegre, vai ser pela Lagoa dos Patos em direção a Rio Grande. São milhares e milhares de pessoas mortas e são cidades inteiras devastadas. Nós temos municípios que hoje tem 80% da sua área coberta por lama. Nós temos municípios que estão 95% embaixo d'água, como é o caso de Eldorado do Sul. Nós temos municípios que perderam praticamente 100% da sua infraestrutura viária. Municípios pequenos que ao longo dos anos foram fazendo pequenos investimentos e grandes vitórias para suas populações, hoje não tem mais uma avenida sequer não pavimentada, não tem caminhamento, não tem mais arruamento. Tem somente casas, algumas destroçadas, destruídas, outras não. Então, assim, a gente está num momento, num nível de tragédia que jamais foi visto na história do Brasil. A gente imagina uma tragédia de Mariana, que foi uma coisa impensável, e a gente multiplica isso para a extensão de um estado inteiro. Talvez não no estado inteiro naquelas proporções, mas para que alguns entendam, a maior cheia da história de Porto Alegre chegou a uma cota, o rio chegou a uma cota de 4,76 metros. O rio já bateu em 5,30 metros aqui. E para aumentar quase 60 centímetros, numa área de mais de 85 mil quilômetros quadrados, o volume de água é infinitamente maior do que a cheia de 1941. Os diques de proteção foram construídos após a cheia de 41 para resistir a ela. Não resistiram a esse volume de águas. Claro, existem problemas que se fala, questão de manutenção, etc., mas foi muita água. E nós tivemos 3 grandes, gigantescas cheias em 7 meses. Em setembro do ano passado, nós tivemos a então segunda maior cheia da história, perdendo somente para a de 41. Em novembro veio um outro evento climático de absurda intensidade, também dentre os 10 maiores da história do Rio Grande do Sul. E agora nós tivemos, infelizmente, o maior evento climático catastrófico da história do estado do Rio Grande do Sul. As empresas, nós temos hoje, talvez, metade da capacidade produtiva do estado comprometida. Nós não temos mais como produzir. Empresas
milhares embaixo d'água. Perdemos um grande percentual da safra não colhida, que já estava pronta para ser colhida, e acabou ficando embaixo d'água, e vamos perder. Perderemos muito da safra colhida, não deslocada, porque o tempo de armazenamento e as condições climáticas adversas não permitem que essa carga saia daqui em condições de comercialização. O maior estoque graneleiro do Rio Grande do Sul rompeu ontem. Então, assim, por inchamento dos grãos, nós estamos numa situação de calamidade que ela é absurda e jamais foi vista. O Rio Grande do Sul precisa de mais de uma receita corrente líquida do Estado para começar a se reerguer. Receita corrente líquida do Estado do Rio Grande do Sul é de 60 bilhões ano. É um Estado que tem uma dívida da ordem de 115 bilhões, sendo a maior parcela a dívida com a União de 93 bilhões. Tá? Então, assim, o Rio Grande do Sul tem feito um esforço hercúleo para manter as pessoas vivas em abrigos. São centenas de milhares de desabrigados, centenas e centenas, são milhares de mortos. Nós não sabemos como vai ser, porque a guerra está só começando. Quando a água baixar, talvez daqui 30 dias, quando a água baixar, a gente vai entender o tamanho do cenário da destruição. Se as residências que foram afetadas e tiverem seguro, acionarem os seus seguros, é um colapso no sistema de seguradoras, porque não tem como bancar tanta destruição. O rio Taquari, que na cheia de 41 chegou a 29 metros de 80, tá? Salvo o melhor juízo, algo dessa ordem, ele chegou a quase 35 metros de elevação de nível. Então a gente está falando de uma catástrofe que ela jamais foi vista. E os efeitos da catástrofe não são só os do dia, os do momento. Eles são o do pós. Nós temos milhares de pessoas convivendo em abrigos. Como é que essas pessoas convivem num abrigo entre 1.000 pessoas com 2 banheiros? Colchão, coberta, água regulada, alimentação precária. Mas estão tendo alimentação, estão tendo água. Uma mobilização imensa. Aliás, eu quero fazer um agradecimento especial. E desculpem se eu me emocionar, pessoal, porque o momento ele é bem difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o meu amigo Anderson Botega, que falou aí, arranjou 1 milhão de litros de água aqui para o Rio Grande do Sul. Cara, eu agradeço imensamente, porque isso está fazendo a diferença. São milhões de pessoas fora de casa. E está muito difícil. Desculpem, assim, porque... Rafael, cara, eu tô dormindo 2 horas por noite, trabalhando no estado inteiro, recebendo demandas às milhares todos os dias, desde salvamento de gente até para onde eu mando um caminhão, uma carga de alimento, e construindo obra dia e noite, recompondo acessos, recompondo casas de bombas. O trabalho está interminável. O privado está botando seu dinheiro todo, vomitando dinheiro, o que tem, o que não tem, com dificuldades de receber dos governos, porque, por exemplo, o sistema da Procergs, que é o sistema do Rio Grande do Sul, caiu. A Procergs está embaixo d'água. O sistema da Prefeitura de Porto Alegre caiu. Não tem como viabilizar pagamentos, está se buscando alternativas, e as empresas gastando o que tem, o que não tem, tendo que suportar funcionários que estão ilhados, que perderam casa, que perderam familiares, que estão em abrigos, e essas pessoas também precisando trabalhar, porque mês seguinte elas não sabem como vão pagar as contas, se vão pagar as contas, se vão estar em abrigo, se vão ter retornado para casa. Vão ser bilhões investidos em habitação, bilhões investidos em habitação, e nós vamos ter que pegar métodos construtivos modulares extremamente rápidos. O Rio Grande do Sul vai precisar de canalização de esforços. Outros estados vão ter que parar obras de infraestrutura, eventualmente, ou diminuir ritmos para que recursos possam ser canalizados, porque quanto mais tempo a gente demorar para reconstruir o estado, mais gente morre. O índice de morte diária, Porto Alegre chegou num extremo de anunciar que ficaria sem água por 7 a 10 dias. 7 dias sem comer, uma pessoa sobrevive. 7 dias sem tomar água é morte anunciada. Então, pessoal, aqui é muito difícil. A gente está trabalhando em centenas de frentes. São mais de 200 eventos climatológicos, eventos de deslizamentos de encostas em estradas.
são dezenas de estradas rompidas, dezenas de estradas varridas do mapa, quilômetros de estrada. A RS 348 na região de Cachoeira do Sul foi varrida 2,5 km. Na mesma região, a BR 153 foi varrida em mais de quilômetro. Fora as N rupturas pontuais, nós temos pontes, mais de 20 pontes carregadas. Nós temos mais de 20 pontes carregadas, nós temos estradas e estradas... desculpem, peraí, o telefone caiu, perdão. Nós temos dezenas de intervenções em cabeceiras de ponte, drenagem, casas de bombas para recuperar, diques de contenção. A situação, ela é a pior da história do Estado e a pior da história do Brasil. E muito disso, o que agrava isso é o acúmulo de uma pandemia que levou muitas empresas à recuperação judicial ou à falência, ou a uma situação crítica em termos financeiros. E quando a gente começa a se recuperar da pandemia, a gente tem 3 eventos catastróficos climatológicos que arrasam, assolam o Estado, arrasam. Porto Alegre hoje tem um único acesso. Para entrar em Porto Alegre hoje se leva de 4 a 5 horas. Uma ambulância não consegue entrar se não for escolta. E hoje mesmo com escolta da Polícia Rodoviária Estadual, que o único acesso é pela RS 118, não se consegue uma redução de tempo significativa. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que cada um que puder viabilizar uma doação de R$1, de uma coberta, de um fogão velho, de uma geladeira, de mantimento, de máquina, de equipamento, ou que tiver uma empresa com uma condição de dispor de qualquer coisa, ou sem custo, ou a custo reduzido, ou a preço de custo, tudo vai ajudar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma economia extremamente pujante, que manda muito dinheiro para todos os estados, especialmente os do Nordeste, que são deficitários e que acabam recebendo contribuições dos estados que são superavitários em termos de arrecadação. Na verdade, o Rio Grande do Sul é superavitário na arrecadação, mas na redistribuição volta menos recurso para cá, para poder mandar recurso para estados que têm uma menor condição de desenvolvimento industrial, de agronegócio, de comércio, né? O que é naturalmente uma distribuição que prioriza também as vidas humanas, senão os estados do Norte e Nordeste não se sustentariam, e aqui a gente tem que falar de humanismo, né? Mas a gente manda muito dinheiro e hoje o Rio Grande do Sul não tem mais. Hoje o Rio Grande do Sul precisa de tudo. Claro que essa reconstrução passa por uma injeção monumental, multibilionária de investimentos do governo federal, né? Que vai ter que anistiar parte da dívida, vai ter que fazer algumas medidas que já foram até repassadas por um plano emergencial pelo governo do estado. Vamos ter que mudar sistema de contratação, não dá para ter burocracia para contratar, quer dizer, vamos ter que fazer coisas do dia para a noite num piscar de olhos, 24 horas por dia, e nesse sentido toda ajuda é muito importante. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, mas o meu tempo ele é muito reduzido, eu estou com muitas demandas. Eu tive hoje de manhã com o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação, e com o ministro Valdez Góes, da Integração e Desenvolvimento, reunidos pelo CICEPOT, para traçar junto com o DENIT o plano de desenvolvimento da infraestrutura gaúcha na malha viária federal. E aí a gente já falou um pouco da estadual, mas que vai ter a interação do governo também. E a gente tem o problema dos municípios, que tem perdas homéricas. Os municípios não conseguem reconstruir pontes e tantas estradas e arruamentos e drenagens. Então, assim, o valor de investimento a gente estima que vai passar da ordem de 100 bilhões de reais. Isso é demais. Isso o governo não consegue. Isso leva o Rio Grande do Sul para uma situação falimentar e para uma situação de cada vez mais mortes. Então, eu agradeço a oportunidade de trazer para quem não sabia a gravidade do estado do Rio Grande do Sul hoje, e meu contato ele fica à disposição. O Botega aí, que é uma pessoa muito querida, um grande amigo e parceiro, que eu tive a felicidade de conhecer, um ser humano maravilhoso, tem ajudado muito. Se ele puder ajudar a capitanear recursos,
também de toda a sorte, tudo é bem-vindo, pessoal. Tem um Pix que a gente montou, tem o Pix oficial do Estado, que não vai para o Caixa Único do Estado, tem um Pix que o Sinduscom do Rio Grande do Sul e o Cicepote do Rio Grande do Sul montaram através da Associação Sul-Rio Grandense, que é vinculada ao Sinduscom. É um Pix que a gente está usando para capilarizar melhor e cobrir emergências que o Estado e os municípios não conseguem cobrir, com prestação de contas. Nenhuma construtora quer ficar com um centavo, a gente quer salvar vidas. O momento é o mais crítico da história. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Desculpem me alongar no tempo, mas o assunto ele requer horas. Ô, Rafa, mas cara, assim, quando tu foi às lágrimas aí, eu acho que não tem um brasileiro que tenha acompanhado pela internet, pela televisão, né, essa catástrofe que eu acho que tu traz com muita propriedade. Eu já imaginava que seria o maior desastre da história do Brasil, né? E com os números que tu fala, eu estava subindo aqui na rádio agora há pouco, e essa pessoa da empresa que me ligou disse, olha, tem um consórcio de municípios da região do Taquari, do Jacuí, e eles estão querendo agora container frigorífico, porque conforme a água está baixando, tem aparecido famílias inteiras mortas, cara. Então é um negócio sem precedente o que a gente está vivendo, né? E eu quero te parabenizar, eu tenho acompanhado, a gente está em 2 grupos de WhatsApp juntos aqui, né? Então o Rafa tem liderado um pool de empresas do Rio Grande do Sul, incansavelmente desde a última semana, da última quinta-feira, já com alerta de preocupação, mas a partir de sábado em arrumar a casa de bomba, em arrumar a estrada e liderar. Eu acredito, Rafa, que o que a bancada gaúcha deve propor ao governo federal, né? É complicado falar de tributo no Brasil, mas além do perdão da dívida do Rio Grande do Sul e de tudo aquilo que os governos estão fazendo, eu concordo com você quando fala que os estados têm que segurar investimentos para canalizar para o Rio Grande, mas eu acredito que uma das soluções vai ser criar uma CPMF provisória para que a gente consiga destinar um montante de dinheiro capaz de reerguer todo o estado do Rio Grande do Sul em um tempo que não vai ser rápido, porque o Brasil não tem hoje condição de engenharia e condição técnica também para fazer isso em meses. A gente vai passar de 1 ano ou mais do que isso, mas já comentávamos ontem, eu falei com alguns deputados aqui de Santa Catarina ontem nesse sentido, né? Eu acredito que há de se fazer uma união aí da bancada do Rio Grande com a bancada de Santa Catarina, do Paraná, porque o governo federal vai precisar agora fazer exercer a sua opinião de pai. Porque o pai, quando vê que o filho está numa situação difícil, ele vai ter que usar de todos os esforços para abraçar o filho e tirar dessa situação, né? Então, a criação de uma CPMF ou de um fundo nacional para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, que foi atingido em mais de 90% dos seus municípios de uma forma avassaladora. A gente tem visto anônimos, forças armadas, forças policiais, bombeiros, artistas, esportistas, empresários, todo mundo nessa corrente, mas, cara, a reconstrução do Estado vai exigir recurso que é muito mais do que o que está se fazendo agora e que precisa continuar sendo feito por todos, né? Mas eu deixo isso, Rafa, como uma sugestão. Nós estamos aqui juntando um pool de empresas e se organizando para ir para o Rio Grande do Sul, para ajudar vocês nesse trabalho de reconstrução, né? Eu já imaginava o que eu ouvi de você agora, sem te perguntar isso no WhatsApp, mas que vocês estavam efetivamente colocando o dinheiro na frente, porque eu vi desde o final de semana que você, estou com caminhão, estou com máquina, estou com tudo, e em nenhum momento ninguém falou, a prefeitura me chamou. Não, eu fui contactado aqui por o cara do DEMAI que disse, gente, preciso de ajuda, e todo mundo foi lá e está ajudando, e sem dizer, olha, eu vou te cobrar X, eu vou te cobrar Y, eu tenho custo. Então é uma coisa assim, é uma demonstração primeiro de civilidade, de humanidade, que eu nunca já havia visto, né? Então quero te parabenizar em nome dos parceiros nossos que estão junto contigo nessa empreitada. E, além da solidariedade, colocar isso. Eu acredito que a criação de um fundo emergencial no Brasil ou de uma CPMF emergencial para angariar recurso, canalizar isso a 3 mãos com União, Estado e municípios, junto com a iniciativa privada, para trabalhar na reconstrução do Rio Grande do Sul, né, que
vai passar por, inclusive, geograficamente, a mudança de bairros, a mudança de cidades. Eu via o prefeito de Venâncio Aires, o prefeito de Roca Salles, ontem, né? Então, olha, não dá para liberar mais construção nessa região, porque nós vamos ficar suscetíveis. E como que faz isso, né? Como que o cara que tem um terreno, que comprou uma empresa, viu um frigorífico ontem lá em Venâncio Aires, com um frigorífico de carne de boi, destruído. Uma empresa de 60 anos, gente, foi ao pique. Máquinas, equipamentos, os empregados ontem chegaram lá e todo mundo, e agora, né? O que faz? Como, por onde recomeça, né? Então, cara, parabéns, tu é um guerreiro, cara, eu desde que te conheci, tu tem liderado, tu é um gaúcho que dá orgulho, né? Porque o Rio Grande do Sul vinha nesse sentimento de se reerguer, há 1 a 2 décadas com a economia abalada, e o Estado tem feito, mesmo que ainda não tenha conseguido, mas vinha numa vertical para sair daquela situação em que se encontrava, e aí vem a pandemia, e isso dá uma chacoalhada no negócio, e no pós-pandemia vem essa tragédia climática que nos coloca diante de adversidades que a gente não imaginava que estaríamos acompanhando, vivendo, né? E vivendo na pele. Eu estou com funcionários ali na região de Voti que perderam casa, que perderam tudo, então a gente está junto nisso, lá na campanha onde a gente tem outros negócios. Tá um pouco menos ameno lá na região de Bagé. Eu tenho operações com a Corsã Egea de tratamento de água em estações que foram devastadas. O funcionário nosso não tem mais onde a estação que ele trabalhava, o rio levou, né? Então precisa ser reconstruída. E, cara, a gente está aqui para ser solidário. Eu acho muito bacana o que tu tem falado. Eu pela primeira vez ouvi, né? E as palavras do Rafael são de quem está lá vivendo no dia a dia e principalmente trazendo essas informações relacionadas à infraestrutura de água, de rodovia, de pontes, né, mensurando aquilo que a gente não tem ideia de mensurar, que a gente vê, mas o nosso ouvinte aqui, o sul de Santa Catarina, que nos ouve aqui pela rádio, não tem condição de mensurar isso. Então, agravante, eu volto a dizer, Rafa, eu acho que assim, leva para a bancada isso, né, tu que tem uma liderança forte, eu acho que uma CPMF para o Rio Grande do Sul é o que vai trazer dinheiro mais rápido, né, numa quantidade de recursos capaz, efetivamente, de dar o primeiro passo, né, de fazer com que o Estado possa ser reconstruído, né, Rafael? E uma coisa que eu acho que ficou muito, muito claro, Rafa, na tua fala, é que a gente é xará, né? Então, às vezes, o Anderson vai falar contigo e comigo eu não vou saber qual é o Rafael, mas acho que era só para passar para ti aí. Uma coisa que ficou muito clara na tua fala, de que não tinha prevenção capaz de suportar o que aconteceu aí. Talvez minimizasse num ponto ou no outro, mas não há um trabalho de prevenção que desse conta do que aconteceu, uma catástrofe climática que pegou em cheio e foi gigante, uma dimensão enorme que não conseguiria se imaginar que o estado inteiro fosse ser atingido, com a possibilidade de agravar nesse fim de semana ainda, que é o que me deixa com o coração ainda mais apreensivo, porque se de um lado já está ruim, do outro para piorar, então a gente fica numa situação de rezar, né? Olha, que não venha mais. Enquanto vocês, e aí eu quero te parabenizar, porque além de tudo que o Anderson falou, tu tá um passo à frente, tu tá com o olho no futuro, vamos fazer, o que a gente tem, né? Não vou ficar aqui me lamentando, quer dizer, eu choro, me dói, eu tô, né, envolvido nesse sentimento, mas vamos pensar para frente, vamos pensar em reconstruir, porque não temos muito tempo para começar essa reconstrução, né? Exato. E assim, a gente está buscando já os parlamentares, hoje a reunião foi com o ministro, buscando a bancada gaúcha, o Norte e Nordeste, eles têm um fundo constitucional que leva 1,5% do imposto de renda, então talvez a formação de um fundo constitucional emergencial para o Rio Grande do Sul. Tem várias ideias assim em curso, tá? Porque a gente precisa de algo diferente, né? Do beabá, do fazer mais do mesmo, vai matar o Rio Grande, então a gente vem trabalhando nisso. Existe uma sensibilização não só da bancada gaúcha, como uma sensibilização nacional, porque muitos estão começando a tomar dimensão agora da catástrofe, muitos começaram a ver Porto Alegre embaixo d'água e começaram a entender que uma capital embaixo d'água é diferente. É diferente, são 1,5 milhão de pessoas atingidas, uma estrutura de governo, de prefeituras, e fora isso, toda a devastação ao longo do estado.
Então, pessoal, eu tenho um agradecimento imenso a vocês pela oportunidade. Eu não posso me alongar com vocês no programa hoje, porque eu tenho mais compromissos e infelizmente, eu não posso deixar de atender, porque tem gente dependendo disso, tá? São várias ações, mas eu quero agradecer muito. Eu quero desejar um programa maravilhoso a vocês. Continuem auxiliando aí nessa divulgação tão importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, porque daqui também sai muito do sustento que vai para o Brasil inteiro, em termos de alimento, em termos de produtos industrializados. Continuem fomentando essa corrente do bem, tá? Porque nada importa mais do que salvar vidas. E além de salvar vidas, agora a gente tem que pensar como é que eu recomeço o estado do zero, porque a economia está quebrada. Ô, Rafa, indústrias levadas e tudo isso. Diga, meu amigo. Finalizando aqui, mas te fazer uma pergunta, tu que está Claro. em contato direto com a Defesa Civil, e às vezes a gente acompanha algo pela TV, obviamente quem está na posição que você está aí na linha de frente da desobstrução da calamidade e da reconstrução, talvez tenha alguma informação que a gente não tem aqui. Há uma previsão, eu sei que há uma previsão de chuva agora, está chovendo em Porto Alegre, uma previsão para o final de semana, mas há uma previsão da Defesa Civil, do Governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, de que quando as águas, quando Porto Alegre vai voltar a estar seco? Assim, isso vai depender um pouco de como nós vamos fazer para recompor o sistema de defesa. Isso vai ajudar bastante. As estações de bombeamento que sucumbiram, estão cheias d'água, né, não venceram, tá? Por várias questões, né? Existe uma questão, tá, que a gente diz assim que é uma manutenção, porque a gente sabe como funciona o poder público, né? Ele não consegue dar manutenção adequada para tudo. Então existe uma questão histórica de manutenção escassa, digamos assim, ou reduzida, ou aquém da necessidade, né? Mas existe um evento climático absurdo, que não tem como saber se tivesse tudo a pleno, 100%, se mesmo assim conseguiria conter o desastre, na razão do que realmente poderia ter sido menor, mas enfim, já seria um desastre monumental. Existe uma previsão de que as águas comecem a baixar em pelo menos 30 dias. Tá? Então é muito tempo. Meu Deus do céu. É muito tempo, tá? Então, assim, imaginem que 30 dias, se para nós, cidadãos que temos casa, é muita coisa, imagina para quem está em um abrigo. Convivendo com pessoas totalmente desconhecidas, em condições subhumanas, um banheiro para 1.000 pessoas, 2 banheiros para 1.000 pessoas, água fria, né, escassez de água potável. Então, a nossa batalha vai ser para recompor o sistema de defesa de Porto Alegre, né? O Rio Guaíba vem baixando, mas agora com esses eventos climáticos deve voltar a subir. O Lago Guaíba, né? A gente gaúcho chama o Rio Guaíba de rio, mas ele é lago, tá? Na verdade. Então, mas de qualquer forma, as previsões não são muito otimistas. Estamos contando com muita engenharia. Quem tiver capacidade pensante, quiser vir para o Rio Grande do Sul somar, viver um pouco desse desastre, mas para contribuir com capacidade intelectual e boas iniciativas, será muito bem-vindo. Recebemos hoje uma empresa de fora também, de outros estados aí, também estão ajudando no penso, que é muito importante para esse momento. Então, as perspectivas não são muito boas, mas a gente tem energia, a gente tem saúde e a gente vai continuar batalhando para garantir a manutenção e a sobrevivência da forma mais adequada possível das pessoas que estão abrigadas, né, e garantir abastecimento de água, né, energia elétrica para todos, né, e recompor rapidamente as infraestruturas para que o Estado volte a ter mobilidade. Né, isso já vem acontecendo aos poucos eu digo pelo tamanho dos desastres, mas em uma velocidade absurdamente rápida pela mobilização das empresas, que foi extremamente rápida, forte e incansável com os seus recursos, diga-se de passagem, que vão ser, claro, ressarcidos pelo poder público ao tempo necessário, né, quando for possível, mas que a gente não pode esperar
formar um contrato e etc, etc. As coisas são sempre emergenciais. Tá. Tá ok, Rafael. Irmão, obrigado, muito obrigado Um abraço para por vocês. por que esses... Deus abençoe, acompanhe e muita fé, muita fé. Um abraço. Nós que te agradecemos, vamos falando aí pelo WhatsApp. Bom trabalho, sabe que se precisar é só chamar. Um abraço. Obrigado, irmão. Fiquem com Deus. Bom programa. Tchau, tchau. Tchau.